Quando a gente começa a conhecer essa questão do autoconhecimento, a gente se transforma tanto durante o processo que dá vontade de transbordar e levar isso para mais pessoas. Não faz sentido, né? Que é uma coisa que falou, opa, peraí que eu não posso guardar isso só para mim, eu tenho que levar isso para mais pessoas. E Exato. teve pessoas perguntando aqui, só para fechar essa perguntando, sobre a duração das aulas do curso gratuito. O curso é um curso mesmo, para você ter ideia, são mais ou menos umas 3 horas cada aula. É conteúdo profundo, intenso, é coisa assim que você não vê pessoas entregando nem curso pago, eu garanto para vocês. E aqui, a Virginia perguntou se dá para assistir pelo Instagram. Pelo Instagram, vai estar rodando? Vai, só que eu não recomendo que você assista pelo Instagram, que você vai perder boa parte da experiência. Assiste pelo canal do YouTube, Romani. Na hora que tiver acontecendo o curso gratuito, vai ter o link na minha bio do Instagram. Começa a live aqui no Instagram, mas aqui no Instagram vai estar só um recado avisando. Vá para o canal do YouTube. Vai dar para ouvir minha voz, mas vai ter um recado avisando para você ir para o canal do YouTube. Se você quiser, assim que você cadastra, o link está na bio, como eu falei, ou na descrição desse vídeo, se você estiver vendo no gravado depois pelo YouTube. Se você quiser, é só você cadastrar, que assim que você cadastra, aparece todas as redes sociais, inclusive o canal do YouTube, para poder fazer a inscrição, o lembrete. Coloca um despertador aí, 7h30 da noite, segunda-feira, a gente começa. Aí. Aqui, ó, sou fruto do desbloqueio dela. Marisa, ó, já tem gente te agradecendo aqui, te edificando, falando, opa, a Marisa me ajudou. E me conta, eu quero entender um pouquinho dessa jornada. Só para fechar aqui, ó, teve gente perguntando como se comunicar pelo YouTube. É simples, se você quiser deixar mensagem, é só você estar conectado com a conta do Gmail. Se você tiver uma conta do Gmail, você entra no YouTube, tem como você comentar nas aulas. Aparece lá o chat para você comentar, você pode interagir e acontece o chat lá, beleza? É assim, para poder se comunicar pelo YouTube. Quantas horas de certificação? A certificação é de 15 horas, mas acaba que é bem mais tempo que vocês vão passar comigo, até porque tem lives extra todos os dias, como essa, onde eu tiro dúvidas, a gente interage. Aqui não é o curso, aqui é um bate-papo mesmo. E é bem legal esses bate-papos também. Tem aulas quartas-feiras, 2 horas da tarde, que são aulas mesmo. E tem o curso ainda, que vai de segunda a sexta-feira. Então tem conteúdo pra caramba. Eu garanto pra vocês, nem curso pago entrega isso. E, Marisa, aqui, ó, tem gente que falou que venceu o desbloqueio com a sua ajuda. Parabéns por isso, quer dizer que você está levando esse movimento adiante, eu fico muito feliz. E eu quero entender um pouquinho dessa jornada da Marisa. Como que foi que você ficou conhecendo o movimento transformacional? Teve algum desafio ali na hora de entrar? Por que você decidiu, eu vou entrar para esse movimento? Primeiro conta um pouquinho dessa história para entender. Depois eu quero saber, eu vou mais sobre essas histórias de pessoas que você vem ajudando. Tá bom. Então, tudo começou, Romani. A gente já conversou uma vez num bate-papo rapidinho, onde eu te falei que eu era aquela pessoa, aquela desde a infância, cheia de bloqueios emocionais, né? Devido à rejeição, o sentimento de rejeição, de abandono, coisas que eu falo só na minha rede social, mas assim, é até bom porque tem quase 100 pessoas. E o que acontece? O maior problema meu era o sofrimento do abuso sexual, que hoje eu te falo com essa tranquilidade, às vezes sorrindo e a pessoa fala, não é possível que ela... Mas é por quê? Porque é o ressignificar, né? Então, eu fiz tudo isso comigo mesma, primeiro. Mas o que acontece? Eu fiquei, tem uns 18 anos que eu tô nesse caminho do desenvolvimento pessoal. Como eu era muito tímida, então os meus melhores amigos eram os meus livros. Então eu ficava ali lendo. Um dia eu li um livro chamado O Poder da Mente. Eu falei, opa! Isso 18 anos atrás. E eu comecei a seguir isso daí. Procurava do mesmo autor, de outro, e fui comparando. Mas era como se eu tivesse todas as peças do quebra-cabeça e eu não tinha ali a imagem de como montar. Sabe quando você abre a caixa e tá ali, né? Aquela imagem, você seguiu o mapa. Eu não tinha um mapa, como é no movimento, como é um curso pago. Então eu fui autodidata, sempre procurando resolver. Eu era tão tímida que eu não tinha coragem de pedir ajuda para um terapeuta. Eu tinha vergonha de contar a minha história e tudo que eu tinha passado. Então eu comecei, mergulhei nisso daí, fui
resolvendo em mim primeiro. E aí, como eu já te falei uma outra vez, eu fiz vários cursos aqui, como eu moro nos Estados Unidos há 10 anos, então eu fiz vários cursos aqui nos Estados Unidos, fiz com pessoas da Inglaterra, com essas terapeutas de celebridades, assim, que um curso era $10.000. Eu não peguei nem um terço do que eu pego no movimento, mas eu vou falar isso depois, né, no movimento transformacional. E o que aconteceu? Eu vi que eu me desbloqueei e falei, nossa, e por que eu vou guardar isso só para mim? Porque as minhas amigas, as pessoas com quem eu entrava em contato, também tinham ali os mesmos problemas ou similar. Porque a gente, assim, 99% da população não se sente boa o suficiente, de qualquer forma, em alguma das 12 áreas da vida dela, né? Então, todo mundo precisa disso, de autoconhecimento, não tem como. Olha isso, olha o que a Marisa falou. Ela falou, nossa, eu já tinha investido em treinamentos caros, eu ainda me sentia de alguma forma, precisava de alguma coisa a mais, parecia que estava alguma coisa ainda que eu precisava desbloquear e apareceu um movimento transformacional. Teve gente falando aqui, ó, olha, teve gente falando, nossa, eu não gosto de ouvir histórias, eu quero direto conteúdo. Se você não gosta de ouvir histórias, você não serve para ser terapeuta. Eu vou te dizer por agora, porque eu vou te falar, ontem eu vi a história de uma pessoa que caiu muita ficha para mim, mas e outra, eu ouvindo histórias como essa, quando você ouve a Marisa contando a história dela, você tem que entender, caramba, quanta coisa ela pode economizar de tempo na minha história se eu puder aprender com ela. E essas lives aqui são conteúdos extras, complementares. O curso começa segunda-feira. Quem quiser ir direto para o curso, vai segunda-feira, 7h30 da noite, começa o curso de hipnose transformacional. Essas lives têm conteúdos complementares extremamente ricos, onde pode cair fichas aqui para a sua transformação. A Marisa, olha isso, imagina quanto que ela poderia ter economizado se, quem sabe, ela tivesse visto uma live assim, como essa, que ela está compartilhando aqui. Ela fez treinamentos, investiu $10.000 e assim por diante. E no preço que está o dólar hoje, gente, faz as contas para vocês entenderem o quanto que dá isso. Agora, por que você decidiu? Falou assim, cara, você tinha feito o curso gratuito, como que foi esse processo que você falou, eu vou entrar para o movimento? Como que você conheceu o Instituto Romani? Me conta um pouquinho. Exato. Aí é aquela coisa do remarketing de algum lugar, né? Então eu estava ali tinha terminado meus cursos de hipnose e outros cursos, porque antes eu já era terapeuta holística mesmo ali, psicoterapeuta holística. Eu já trabalhava com outras técnicas, como Reiki, FT, FST, tinha várias. Mas o que eu gostei, assim, porque a hipnose, sem ser a hipnose clássica, aquela coisa ali de transe, que tem toda essa... Eu falei, não, calma aí. Aí eu vi você falando, não, mas é uma forma de comunicação. Aí eu falei, peraí, o que esse moço está falando? Então, acho que tá faltando um pedaço no meu quebra-cabeça. Eu pensei. E aí eu observei no outro, eu acho que eu escutei no domingo e na segunda-feira começava esse curso gratuito, igual vai acontecer amanhã. E aí eu falei, eu vou prestar atenção nesse rapaz. Aí deu certo o horário, né? Eu ficava só com o telefone ali, preparada. E eu participei das aulas gratuitas. E aí eu lembro até o dia que acabou a energia à noite na sua casa. E acho que foi na sua casa, não sei. E tinha uma aluna e ela começou a fazer a técnica ali. E eu falei assim, nossa, então não é de outro mundo, não é um bicho de 7 cabeças. Parece que isso é muito mais fácil. E aí eu acompanhei o curso gratuito e falei, uau, se o gratuito é assim, porque eu paguei um curso de $10.000 e eu não recebi ferramentas que eu recebi no gratuito. Aí eu falei, não, eu vou entrar pro movimento. E eu tava assim no primeiro dia, eu espero que ele abra alguma coisa, porque acho que no primeiro dia você não deixa bem, ou eu não prestei atenção, bem claro que vai ter ali um próximo passo. Aí quando você falou ali, tem vaga para o movimento, eu falei, nossa, deve ser muito caro, mas não importa, para mim é vantagem, né? Porque o dólar é R$5, então por mais que seja caro, vai dar para eu fazer. E aí foi. E quando você abriu, eu não tive a menor dúvida. E isso é muito legal, Marisa. E olha isso, o movimento transformacional, de verdade, o que eu vejo, ele é um presente, ele não é um... ele é
não é um custo, é um investimento irrisório perto do que tem lá dentro. Para quem não sabe, a Marisa falou, nossa, eu fiz treinamento de $10.000, eu também fiz já. Eu sei exatamente o que a Marisa está falando ali, ó. Eu invisto, eu entrei para um grupo agora, Marisa, onde eu paguei R$ 90.000 para estar lá. Então, eu tô dando esse exemplo. E eu pego tudo de melhor e falo assim, cara, o que eu posso aproveitar disso daqui que eu quero levar para o movimento transformacional? E todo mês tem novas coisas ali dentro, atualizações constantes. Então, é como se você pegasse ali, um exemplo aqui, ó, eu fiz centenas de treinamentos, eu ministrei centenas de formações, eu pego tudo que mais funcionou e eu coloco ali dentro do movimento. E aí tem gente que até fala, mas quer dizer então que o curso gratuito não é completo? Gente, não tem nada a ver uma coisa com a outra. Quem já fez cursos pagos sabe que todo curso pago que seja bom, que você faz, a pessoa vai te oferecer alguma coisa. Exato. É normal. Se você faz um curso, eu garanto, a Marisa, se ela já fez outros treinamentos, é comum que se você pagou por um treinamento, em algum momento do treinamento a pessoa te ofereça um outro treinamento. Porque o treinamento nunca acaba. Por que eu continuo investindo em mim? Gente, se eu olhar, eu tenho um monte de cursos, de um monte de coisa de marketing, de coisa de gestão, de um monte de coisa. Por que eu invisto? Porque eu sei que autoconhecimento dá retorno. Exato. Caro, é caro fazer investimento em autoconhecimento. Experimenta a ignorância para você ver o que é caro. E Marisa, me fala um pouquinho aqui também, até o que mudou para a Marisa? Como que foi antes do movimento transformacional e como foi depois? Então, antes, como eu só fazia atendimento presenciais. Comigo era só no presencial, porque é 1 a 1, né, Romani? Você não precisa se expor, né, nas redes. Então, eu estava ali na minha zona de segurança, porque eu não queria aparecer nas redes e tal. E aí a gente mudou de estado aqui nos Estados Unidos. Eu mudei de Canérica, que é do lado de Nova York, mudei para Flórida, que é o sul, totalmente quente, então diferente. Então eu perdi todos os meus contatos físicos, acabou, eu queimei a ponte, literalmente. E eu precisava ir para a internet. Eu falei, cara, como que eu vou fazer isso? E eu tinha ainda essa trava de não conseguir, sabe? De não conseguir gravar o vídeo, não conseguir fazer a live. E eu falo isso lá no meu canal. Não, eu não conseguia, eu era travada, eu era bloqueada. Por quê? Porque eu tinha medo do julgamento, da não aceitação. E saber que tudo está dentro da gente. Porque as pessoas não têm noção que você grava um vídeo no seu celular e se você não postar em lugar nenhum, mas antes de você postar, você já está se julgando que vai acontecer isso, aquilo, é aquela conversa interna. Então eu peguei e na hora meu marido falou, vai e grava um vídeo. Eu falei, então eu vou gravar no carro, porque tem uma acústica, não sei das quantas. E eu peguei e coloquei o cinto de segurança com o carro desligado. Porque isso era o medo que eu tava. O medo da rejeição. E ali no carro mesmo eu comecei a fazer a física do sentimento. Eu comecei a fazer e falei, não, eu tenho que resolver essa parada. E aí eu fiz e na sequência eu gravei o vídeo e infelizmente ou felizmente, dali pra lá eu não parei mais. Porque às vezes eu falo pro meu filho, eu preciso de 1 hora aqui, eu tenho que gravar uma live, fazer um vídeo e tal. E eu não parei mais a partir dali. Um simples exercício. E isso reforça até o ciclo da hipnose transformacional, porque quando a pessoa tem uma experiência, faz com que que a visão de mundo dela se transforme, a comunicação, e vai gerando esse loop virtuoso, né? Exato. E parabéns. Gente, ó, quem está ouvindo essa live aqui, que talvez tenha essa dificuldade para se expor nas redes, para gravar vídeos, eu quero deixar um desafio para você aqui hoje. Um desafio. Ó, vocês viram que a Marisa contou esse processo que ela vivenciou, ela usou as técnicas com ela. Eu vou ensinar essa mesma técnica que a Marisa falou, dentro do curso gratuito, inclusive. Só que eu quero te dar um desafio. Não espere nem o meu curso gratuito para você começar. Faz hoje. Coloca esse desafio agora. Grava um primeiro vídeo hoje. Você quer levar a sua mensagem para mais pessoas? Olha isso. Você não tem medo de gravar vídeos. Quem está assistindo e se identificou com essa história da Marisa, cara, eu queria me expor nas redes, mas eu tenho dificuldade, eu tenho medo.
Gente, ninguém tem dificuldade exatamente de gravar o vídeo. Você tem dificuldade de, será que eu vou ser aceito pelo outro? Será que eu vou ser aceito por mim? Nossa, quando eu me olhar ali naquela gravação, qual a imagem? É muito mais um processo de medo da rejeição, muito mais um processo do que os outros vão achar do que o processo de gravar vídeo em si. E eu quero convidar você, pensa sobre isso. Tem um cara chamado Albert Ellis, foi um dos precursores da terapia cognitivo-comportamental, que ele se expôs quando ele era muito tímido, travado para se comunicar, e aí ele decidiu fazer um experimento onde ele teria que falar com 100 pessoas desconhecidas. Você acha que na primeira vez que ele falou com uma pessoa desconhecida, ele tinha o mesmo processo de facilidade do que 100 vezes depois? É óbvio que não. Então, eu quero convidar vocês para você conseguir caminhar uma estrada de 1.000 quilômetros. Você não precisa pensar na estrada inteira de uma vez. Você tem que ligar o carro, você anda os primeiros 20 metros. E aí você vê onde tem as próximas curvas que antes você não conseguia enxergar. Só que no momento que você para, sem olhar, nossa, tem 1.000 metros à minha frente, sem caminhar os primeiros 20, você não consegue enxergar as curvas que vão ter pela frente. Então, ó, desafio aqui para quem está assistindo esse conteúdo. Vai agora, você agora, não, aliás, depois de terminar essa live. Depois da live. Terminou a live, você pega aí o seu celular, faz um vídeo. Mesmo que você fala, cara, manda isso só para alguma pessoa que for conhecido seu. Vou mandar isso pro meu marido, para minha esposa, para o meu filho, para alguém. Fala assim, ó, você vai gravar um vídeo, por mais simples que seja. Tema do vídeo que eu vou te dar aqui. Fala um vídeo, ó, falando sobre o desafio. Eu tô gravando esse vídeo porque antes eu tinha um desafio para falar em vídeos e esse é um desafio que eu me fiz. Onde eu tô provando para mim que eu consigo. E dá um recado para si mesmo. Lembra que o seu coração é bom, lembra que você pode mais e você vai levar a sua mensagem para mais pessoas. Pode ser um vídeo simples, para dar um recado para si mesmo, para começar a entrar em movimento. É como se tivesse uma rocha. Depois que você começa a movimentar a rocha, fica mais fácil de a rocha se movimentar. Teve gente que falou, não consigo assistir. Dá o primeiro passo, então pelo menos grava. Né? Qual que é o primeiro passo que você vai dar, que vai te desafiar? Pensa sobre isso. É muito mais importante dar esse primeiro passo do que pensar só, nossa, eu vou ter um canal com 1 milhão de... Sabe? Até uma coisa legal, Marisa. Muitas vezes as pessoas não têm medo, não é nem só da rejeição. Tem medo de pensar, nossa, agora eu não tenho mais medo de gravar vídeos e eu ainda não consegui ter 1 milhão de inscritos no canal, ou coisas do tipo. Uhum. Porque não é só o desbloqueio de gravar vídeo, isso é uma outra jornada. É como se eu chegasse e falasse assim, ó, eu tenho medo de dirigir helicóptero, mas eu queria muito dirigir helicóptero. Beleza. Só eu perder o medo de dirigir helicóptero não vai resolver o meu problema. Eu vou ter que estudar muito sobre aquilo, fazer várias vezes e assim por diante. Igual, eu não tenho nenhum problema emocional em relação a dirigir um helicóptero, mas eu não tenho a menor noção como dirigir um. Então eu tenho que desenvolver habilidades. E eu tenho certeza que a Marisa foi desenvolvendo isso também dentro do processo. E Marisa, compartilha aqui também. Pessoas que você já ajudou ali, você entrou para o movimento. Compartilha histórias de transformação aqui com o pessoal, para eles entenderem um pouquinho do que é possível. Ok, se você chegar lá no meu login, se você já conseguir checar lá, você vê que eu não fiz tudo. Eu tô ali, acho que é 80 e poucos %, alguma coisa assim. Por quê? Porque eu cansei desse negócio de acumular as coisas e não fazer. Porque eu tinha para mim, antes que o conhecimento era você aprender tudo ali, ficar pronto, que nunca você vai estar pronto, né? E para depois fazer. Aí eu falei, para com isso agora. Então tudo isso eu fui moldando em mim. E aí eu vou lá, olho uma coisa e eu já coloco em prática. Quando eu vejo um vídeo ou alguma aula assim, eu já chamo o meu marido, meu filho, ele fala, lá vem, qual que é a nova? Qual que é a nova do dia? Aí eu falo, não, eu quero fazer... E outra, eu testo muito em mim, eu faço muito em mim, porque assim, nada do que eu passo para frente é que eu não tive resultado, não tem como. Não tem como, eu não consigo, porque assim, eu preciso acreditar para que eu fale com total segurança, não ficar, será que será? Não,
Para mim tem que funcionar para mim. E quando não é para mim, é ali para quem está próximo de mim, para o meu marido, o meu filho. Então, assim, o meu filho eu ajudei muito. Ele tinha medo de escuro. Criança, né? Criança, isso é normal. Mas tem muitos adultos que têm, por problemas da infância, enfim. Então, eu ajudei aqui o pessoal, porque eu convidei umas pessoas que eu faço parte ali de um grupo. E essas pessoas, tanto que a menina escreveu ali, a Gisele, eu sou fruto do desbloqueio. Porque eu fiz uma live onde eu fiz do Jardim de Folhas. Enfim, e era um grupo fechado ali, tinha ali umas 12 pessoas mais ou menos. E a Gisele começou ali a fazer o exercício junto comigo. E ela não finalizou, porque ela dormiu. Mas aí, perante o sono, ela achou a memória que causou aquilo ali. E ela fez o DIU ali, resolveu. E ela, no outro dia, começou a gravar lives. Então, ela tem lives ali fixadas, datas, onde ela hoje passa a mensagem dela. Ela tá falando, eu sou fruto dela. E teve uma outra live nesse mesmo grupo, que como o Instagram agora permite, né, 4 pessoas, né, ficar ao mesmo tempo. Aí eu chamei num grupo, 3 pessoas que estavam ali. O problema delas era o medo, assim, de se expor. Aí, sabe, quando aparece a imagem, a pessoa já fica ali, você já percebe a respiração, aquele, o que eu tô fazendo aqui? Porque elas falaram, o que eu tô fazendo aqui? E aí eu fiz um exercício simples, Romane, simples. E do nada, não, no outro dia eu já começou a gravar, porque assim, não é só você não faz nada, a pessoa se abre para mudar. E aí as 4 agora estão ali liberadas do medo de falar em público, do medo de se expor, do medo de gravar vídeos. E assim, eu uso com todos os clientes, porque eu atendo particular no 1 a 1. E agora eu estou também lançando o curso, aí depois eu falo sobre isso. Então, é isso. É pôr pra frente, não adianta eu segurar nada, porque isso aí dá obesidade cerebral. Olha que legal isso, e o quanto é importante. A Marisa estava num processo onde ela estava com dificuldade de poder se expor para fazer as lives dela, e agora ela está ajudando outras pessoas a se desbloquearem para poder fazer as próprias lives. Isso é maravilhoso. É o chamado avatar transformado, a história de transformação, isso inspira outras pessoas. E eu não consigo mudar o mundo sozinho, não. Eu preciso de parceiros nessa missão, eu preciso de mais Marisa, eu preciso de mais você que está aí do outro lado. Teve gente que falou assim, ó, como que eu faço para parar de me sabotar? Olha, primeiro você tem que entender o que você está se sabotando, aonde? Porque pode ser uma pessoa que está se sabotando para se comunicar em vídeos, pode ser outra que está se sabotando para comer demais, outra que está se sabotando para... Tem várias áreas que a pessoa pode estar se sabotando. Você não se sabota em todas as áreas da sua vida, em tudo que você faz. Tem coisas que você faz. E tem coisas que talvez você esteja se sabotando. Primeiro, vamos entender isso daqui. E ali tem uma coisa interessante, a Marisa sabe disso, é trabalhar, tem a parte emocional por trás. Exato. Tem gente perguntando, é possível melhorar para comunicação? É possível para parar de fumar? É possível para... Gente, é óbvio que senão ninguém parava de fumar, senão ninguém melhoraria a comunicação. Ela não está contando a história dela? Que ela tinha esse desafio? Então, se é possível, vocês estão vendo, ela está contando aqui. Não é nem questão de perguntar se vocês estão vendo a resposta, pela fala da Marisa. E mais do que isso, pela fala das pessoas agradecendo a Marisa hoje. Pensa, quem gostaria de ter alguém te agradecendo? Porque você está levando transformação para as outras pessoas. Uma sensação de conquista linda. Teve uma pessoa falando aqui, ó, deve ser uma sensação de conquista linda. Ó, acho que o terapeuta é só um condutor. O terapeuta é um condutor. A própria pessoa, o próprio sujeito é o maior especialista do mundo nele mesmo. Um exemplo, a Marisa entrou para o movimento, mas não fui eu que gravei o vídeo para ela, foi ela. Exato. Houve um processo de transformação interna. A Marisa mudou a forma que ela passou a se enxergar no mundo. E aí, lógico, lá dentro tem técnicas, tem ferramentas, tem vários conceitos para que você possa fazer isso. Exemplo, ela falou, olha, eu usei a física dos sentimentos comigo. É uma das possibilidades. Porque nós temos 5 sentidos, visão, audição, tato, olfato, paladar. E ao trabalhar esses 5 sentidos, a interpretação que nós estamos tendo da realidade,
é possível fazer com que, seja ali dentro do carro, seja em qualquer lugar, a imagem que eu estou construindo se altere e, consequentemente, o meu estado emocional muda, meus comportamentos, meus resultados e assim por diante. E, ó, Marisa, teve gente perguntando também, o que você usou com seu filho? Como que você ajudou ele ali com medo de escuro? Então, eu falei assim, olha como que foi simples a coisa. Porque a criança, né, do 0 ao 7, ele vai fazer 6. A do 0 ao 7, ela já tem as ondas cerebrais ali, ela já tá, assim, nós estamos sempre em um estado de hipnose, mas a criança, ela tá ali totalmente, era aquela esponjinha. E tava escuro, e eu falei assim, e ele falou assim, mamãe, acende a luz, eu tô com medo. E eu falei, medo do quê? Eu fui conversando, medo do quê? Você tá aí, eu tô segurando a sua mão. E ele falou, eu tô com medo que... Eu falei, mas o que você tá vendo? Você imagina que é o quê no escuro? Ah, que tem uma bruxa, que tem um vampiro, que tem essas coisas. Ainda mais que era época de Halloween. Aí eu falei, ah, tá, então vamos fazer o seguinte. E o que você sente aqui? Ele falou assim, eu não sei, tá pesado, eu queria dar um chute como se fosse uma bola. Eu falei, então vamos fazer o vampiro transformar numa bola. E aí eu comecei a transformar os monstros dele numa bola. Aí eu falei, agora respira bem fundo. E chuta essa bola mentalmente. Assim, faz de conta que ela tá aqui. E ele chutou com a perna, porque a criança não entende assim perfeitamente. E ele chutou ali com a perna. E aí eu falei assim, continuou o medo? Ele falou, tem um pouquinho ainda. Eu falei, então vamos encher uma bola de sabão. E aí ele foi assoprando. Eu falei, enche a bola de sabão. E ele foi assoprando. Porque nisso você vai respirando, vai acalmando, né? A respiração é tudo. E aí eu falei, ficou uma bolona bem grandona, então é uma bola agora, é aquelas bola de sabão. Então vamos estourar. Aí ele fez assim com a boca mesmo. Ele mesmo estourou. Aí ele falou, agora eu posso dormir. I love you e boa noite. Que ele mistura muito português e inglês. Que coisa boa. E acabou. E olha que lindo, gente. E como a Marisa falou, gente, às vezes as pessoas se preocupam com a técnica. Não é pensar exatamente com a técnica, é o que a pessoa está trazendo. Ele trouxe, nossa, tem uma bola, dá vontade de chutar ela. Ou seja, a resposta está no outro. A pessoa é a maior especialista. Imagina se a Marisa, na hora que ele fala isso, dá uma bola, dá vontade de chutar ela, e se a Marisa fala assim, ah, então vamos fazer uma regressão aqui. Não precisava de fazer regressão, não tem nem sentido. Ele está trazendo a resposta do que você vai usar. Sabe como você descobre a melhor técnica? Conversa com a outra pessoa do outro lado. Exato. Vê o que ela está sentindo, as emoções que vêm, como ela descreve a própria história. Essa é a melhor forma de saber qual técnica que eu vou intervir, como que eu vou intervir. Isso, o que eu falo lá dentro do movimento é alcançar a maestria como hipnoterapeuta, como terapeuta, porque a pessoa para de pensar só em protocolos, que tem que ser sempre isso aqui, depois isso daqui. Você passa a olhar para o ser humano e você sabe que você tem um arsenal que você pode usar do seu jeito e misturar da sua forma. É assim mesmo que eu faço. Porque não existe ninguém igual, né, Romani? Não existe uma... As duas pessoas podem passar pelo mesmo acidente e uma ter uma reação totalmente diferente da outra. Então, não tem protocolo. Somos únicos, eu falo, somos únicos no universo. Exatamente. Pode ser que tenha uma pessoa que bateu o carro e está comemorando que sobreviveu. A outra bateu e está traumatizada com o carro e não quer nem entrar em carro nunca mais. Então, existe a percepção da própria pessoa e não tem como não considerar isso. Uhum. E entender como a própria pessoa olha para a própria história. Aqui, e olha que legal. Gente, a hipnose transformacional tem um diferencial muito legal. Tem gente que falou assim, o que acontece se eu aprender hipnose? Se aprender hipnose só é uma coisa. Eu gosto de dizer que hipnose transformacional é uma metodologia bem diferente, porque você aprende ao mesmo tempo desenvolver autoconhecimento, você aprende sobre psicologia, você aprende sobre amadurecimento do eu. É um processo bem mais profundo. Sim. A palavra hipnose acaba sendo só a casca, perto do trabalho verdadeiro que a gente faz, que é de transformação do ser humano. É isso que acontece. E ali, a Marisa usou com o filho dela. Tem gente perguntando, para que é? Então, presta atenção no conteúdo da live que você vai saber a resposta. A Marisa contou. Ela conseguiu clientes de atendimento, ou seja, para quem quer se tornar terapeuta ou ajudar a transformar vidas, mesmo que de forma informal no dia a dia. 2. Quem deseja ajudar familiares, amigos, pessoas no dia a dia, ajudar o filho. Então é para quem quer ser terapeuta? Com certeza. É para quem quer ajudar outras pessoas no seu dia a dia? Com certeza.
Para transformação pessoal, com certeza. A Marisa respondeu essas perguntas contando a história dela. E essa é a mentalidade que um terapeuta deve ter, de prestar atenção e entender o que está sendo dito ali, ó. Ela já disse para quem que é, para que é, serve ali a hipnose transformação. Ela disse, ó, serve para transformação pessoal. Eu tinha medo de falar em vídeos, comunicar em vídeos, e agora não tem mais. Ajudar outras pessoas. Olha, eu ajudei pessoas em live, eu ajudei meu filho, de forma informal no dia a dia, profissionalmente. Eu atendi clientes. Olha que legal isso, gente. Então, deu para entender aqui? E coloca aqui nos comentários, quem está assistindo, o que você mais busca dentro do treinamento de hipnose transformacional. Se for transformação da sua própria história, tirar algum bloqueio, se transformar, digita 1. Escreve 1. Para você ter presença, para buscar isso dentro do treinamento que acontece. Se for para ajudar outras pessoas no dia a dia, ajudar, por exemplo, seu filho, ajudar outras pessoas no dia a dia, digita 2. E se for para trabalhar profissionalmente, se profissionalizar como hipnoterapeuta, digita 3 aqui nos comentários que eu quero saber, pessoal. O que vocês mais estão buscando? E se você não sabe o que você está buscando, chega lá no curso, você não ficar presente para os insights que estão acontecendo a todo momento. E Marisa, para quem você acredita que é? Para quem que você acredita que pode se beneficiar de participar de um treinamento de hipnose transformacional como esse que vai acontecer nessa próxima semana, ou do movimento, na sua visão? Qualquer pessoa que queira. Porque, assim, é aquilo que você fala e eu sempre uso isso mesmo. Ninguém está pronto e nós nunca vamos estar prontos. Então, nós estamos num processo de evolução. Cada vez que você aprende uma coisa nova e você coloca em prática, né? Porque alguém perguntou aí, que eu falei, obesidade cerebral. Aí a pessoa falou, como isso é possível? Ter aquele monte de informação, aquele overload de informação e você não praticar nada. Isso daí é uma gordura cerebral. Você acumula um monte de informações e não faz nada com aquilo. Então, porque tem pessoas, principalmente terapeutas, né, Romane? Você conhece com certeza, que faz ali 10, 20, 30 cursos, tem inúmeros cursos e a pessoa não consegue colocar em prática, porque ela acha que ela tem que estar perfeita, ela se compara comigo, com você, com os grandes. E não existe, cada um tá ali no seu degrau da evolução. Eu sempre falo, eu dou o meu melhor nas condições que eu tenho, mas eu procuro sempre melhorar. E desenvolvimento pessoal é para você, é para sua vida, é você se conhecer, é você falar assim, porque muitas pessoas aí que estão em depressão hoje ou na crise de ansiedade, o que é isso? Elas não se conhecem, elas não sabem que elas não são a mente dela, que fica com aquele monte de pensamentos acelerado, com aquela preocupação de uma coisa que não existe, mas é claro que tem um fundamento de alguma coisa do passado. Então, assim, a pessoa pode resolver nela os problemas. E se ela quiser, ela pode ajudar outras pessoas. E não precisa ser terapeuta, ela pode ser professora, ela pode ser bancária, qualquer profissão que você se comunique com alguém, porque nada mais é do que a calibragem da comunicação. E isso é fantástico, porque uma coisa é certa, nós vamos lidar com pessoas na nossa vida. Então, conhecer sobre comunicação, sobre hipnose transformacional, te possibilita ser uma pessoa, um profissional melhor, um pai melhor, um filho melhor, um ser humano melhor. Se você vai montar um negócio, vai ter pessoas ali, não tem como não ter. Se você vai se casar com alguém, tem uma segunda pessoa, e tem a família de uma segunda pessoa. Existe comunicação acontecendo o tempo todo, do início ao fim. E isso é fantástico, Marisa. Parabéns por estar levando esse movimento adiante. E olha, lembra do que eu falei? Eu acredito de verdade, somos parceiros de missão. A Marisa está ajudando pessoas ali dos Estados Unidos. Talvez tenha alguém que ela tenha ajudado. Por exemplo, como que eu iria chegar no filho da Marisa se não fosse pela Marisa? Eu não consigo mudar o mundo sozinho, eu preciso de parceiros de missão. Como que eu ia chegar? Teve uma pessoa que agradeceu a Marisa aqui, e eu não tenho a vaidade de que tem que ser o Romane, que tem que transformar o mundo inteiro, não. Eu quero parceiros nessa missão. Tem gente que falou, cara, mas aí você vai formar concorrentes? Não, eu formo parceiros de missão. Eu acredito de verdade, quando a maré sobe, sobe para todo mundo. Por quê? Quem aqui, antes de acompanhar esses conteúdos, tinha uma visão muito maluca sobre hipnose,
ou, de alguma forma, não estava tão interessado em autoconhecimento como está agora. Você começou a despertar mais sobre esse assunto. Gente, isso a maré sobe para todo mundo. Porque se você também começa a fazer esse trabalho, mais pessoas despertam para esse nível de consciência, mais pessoas vão querer autoconhecimento. O trabalho está só começando. A minha visão é que no futuro, igual aqui no Brasil tem escola de inglês para todo lado, eu acredito que vão ter escolas que envolvem autoconhecimento e desenvolvimento humano para todo lado, e tem que ter. Eu preciso de parceiro de missão. A Marisa, por exemplo, hoje ela está com o curso dela. Me fala um pouquinho, como que foi a construção desse curso, Marisa? Então, aí o que acontece? Eu fiquei ali no 1 a 1, né? Fazendo atendimentos online, né? Porque eu mudei para online e fiquei ali fazendo atendimentos online e tal. E aí eu tô ali, eu tô sempre em cursos também de autodesenvolvimento, eu tô sempre ali, então a gente conversa com os grupos, isso, aquilo. E eu percebi que nos grupos, qualquer grupo que você vai, onde tem terapeutas ou não, pessoas, elas começam a se soltar e falar, nossa, mas eu não consigo, eu sou travada aqui. Aí você pergunta, o que você faz? Ah, eu queria fazer isso, mas eu não consigo, então eu tô nesse trabalho ali, E eu falei, gente, essa pessoa tá igual eu, porque eu me vejo em muitas pessoas. Eu me vejo ali quando eu era aquela pessoa travada, sabe? E você vê que a pessoa tem um potencial, Romane, mas ela, por algum bloqueio emocional, ou vários, ela não consegue passar a mensagem. Ela realmente não consegue fazer o que é o desejo do coração dela. E é um bloqueio que, às vezes, para quem tá de fora, pensa assim, é uma coisa boba. Não é bobo, porque se fosse bobo, a pessoa se livraria daquilo, né? Joga uma mochila fora e acabou. Não é uma mochila que você carrega, é interno. E aí eu falei, não, eu não vou aceitar mais isso. Eu vou ajudar essas pessoas. E eu comecei assim, fazendo live, convidando. E aí tem um outro grupo que eu participo, eles começaram a pedir, aí, quando é que você vai lançar? Você pode ajudar? A gente quer se virar sozinho. Então, você precisa pôr mais, porque assim, numa live, tanto que eu parei de fazer ali o desbloqueio na live, assim, diretamente. Porque eu convido, a pessoa tá ali fazendo a live, eu chamo. Né? Dependendo do que ela escreve, né? Não é tudo, porque eu não posso, a privacidade da pessoa. Né? Às vezes é um abuso sexual, eu não posso fazer isso, porque é a imagem da pessoa, né? Enfim. Aí começou a ter esses pedidos. Não, eu queria aprender, eu queria resolver. E muitas vezes é isso. Você sabe, também todos os terapeutas têm ali a porcentagem, né? Dos abusos que acontecem. Até você fez uma live sobre isso. E às vezes a pessoa está bloqueada por isso. E assim, não é que é uma coisa simples, não é. Mas eu ressignifiquei isso em mim. Então eu sei que assim... E outra coisa, né? Que a pessoa fica ali... a hipnose vai apagar a minha mente. Não vai. Eu lembro de todas as vezes. Porém, eu não sinto dor quando eu olho para o passado. Quer dizer, eu nem estou mais lá. Agora eu estou ocupada fazendo outras coisas. Mas quando eu me remetia a esse passado, antes eu sofria. E agora eu simplesmente olho e é como se não fosse eu. E esse que é o problema. Eu comecei a atrair pessoas só assim, relacionadas a isso. Aí eu falei, eu preciso curar mais alguma coisa em mim. Eu quase quebrei ali o banheiro, porque eu fiz que eu vi lá no curso de hipnose, um exercício você fazendo, e eu fiz. Só que como eu estava tomando banho ali, porque você não precisa estar deitado, sentado. Não, eu fui lá e fiz e resolvi o problema. E tanto que parou de aparecer isso para mim. Aí agora é mais assim, a dificuldade de falar em público, isso, aquilo. Então eu fui mais para isso aí, para você resgatar a sua essência. Tanto que o meu treinamento vai chamar rede, mas né, com os pontos lá, rede, o que é isso, né? Não é rede da internet, não. Ressignifique, né? Você resgate a sua essência e você quebra os seus desbloqueios emocionais. Você quebra esse bloqueio. Para você ser quem você nasceu para ser. E isso, olha que legal isso que a Marisa está falando. Ela não é pensar assim, tem gente que pensa, cara, como que eu faço para me lidar, vou dar exemplos aqui, com o trauma que eu sofri no passado. E olha isso, o que a Marisa falou é um trauma sério, um crime hediondo. Infelizmente, acontece... Ó, eu vou te falar, Marisa, eu ministrei nesses últimos anos mais de 100 formações. Eu vou te falar que talvez em todas elas
tinha pessoas lá dentro da turma que tinham sofrido caso de abuso. Para ver o quanto é muito mais comum do que eu gostaria que fosse, do que a gente gostaria que fosse. Eu tenho certeza que aqui nós estamos com 130 pessoas nessa live, eu tenho certeza que tem algumas pessoas que estão aqui que sofreram abuso e sabem do que eu estou falando. Infelizmente. E eu não estou dizendo que você vai apagar o passado. Você vai aprender com ele. Você vai se tornar mais forte. A Marisa tem uma história que ela decidiu olhar como força para poder inspirar outras mulheres, para poder inspirar outras pessoas que talvez passaram por situações também traumáticas. Isso faz com que ela possa transformar mais vidas e tenha mais ainda essa chama que move ela. Ali, olha para você ver, tem pessoas aqui se identificando e falando, a Márcia, eu sou uma delas. É porque a cada 10 mulheres, assim, a estatística, porque as pessoas não denunciam, porque normalmente acontece dentro de casa. Mas a estatística que todos os terapeutas, assim, se você somar ali, é de cada 10, 6, né? De cada 10, 6 mulheres passam por algum tipo de abuso. Porque abuso é qualquer coisa que a pessoa tocou no seu corpo ou falou também, desde que você não permitiu aquilo. Principalmente quando você é criança. Tem muitas mulheres, Romane, muitas. Eu comecei a atender assim, olha, no meu público era 90%. E eu falava, uau! E assim, eu ainda quero fazer, porque como eu abri, eu já tenho a minha lista, e eu tenho homens na lista. E eu não quero fazer, por quê? Não que homens também não passem. Passe sim, eu já peguei pessoas também que passam pelo mesmo criança, então, entendeu? Então eu quero depois fazer separado só para mulheres, porque aí elas só conseguem muitas vezes expor se não tiver um homem dentro da sala ali, do Zoom, por exemplo. Mulher não vai querer, às vezes, se expor, porque ela fica ali se sentindo julgada. E quando é um grupo só de mulheres e todas passaram pelo mesmo processo, é muito mais fácil de você, porque uma entende a dor da outra. Uma entende. E não é ficar sofrendo, é resolver, ressignificar e fazer com que aquilo que você passou torne a sua força. Porque, assim, é passado, aquilo ali foi... Tem pessoas que, assim, isso aconteceu por 5 minutos na vida dela. E ela tá com a vida inteira, o resto da vida inteira bloqueada. Então, ela chegar naquele ponto, ressignificar aquilo ali, saber que ela não tinha culpa, perdoar o pai e a mãe, que normalmente não estava presente, aí a pessoa se sente, fica com culpa aos pais, porque eles não protegeram, não fizeram o papel, mas não entende o que estava acontecendo em volta, e normalmente é alguém da família, às vezes é o próprio pai, mas é você compreender que você não é responsável, você não tem culpa, você não é sujo, porque tem todo o sentimento. Só quem passou sabe. A pessoa escreve aí, eu me sentia suja, eu me sentia... Entendeu? É tudo isso que vem. Você chegou a ver uma live que eu fiz falando sobre esse tema? Não sei se você viu. Eu vi partes dessa live. Tem uma live, quem está assistindo aqui quiser ver, até uma coisa legal, tem pesquisa científica sobre isso, que... entrevistando pessoas que sofreram abusos. Uma das coisas, primeiro, que as situações de abuso acontecem geralmente com alguém que está dentro da casa ou muito próximo. Então, uma coisa que a gente tem que cuidar, geralmente é alguém, às vezes, ou irmão, pai, padrasto, tio, primo, pessoas próximas ali. Segunda coisa, que é um ponto de atenção, geralmente, olha que curioso isso, a pessoa que sofreu o abuso, ela se sente culpada. Ela não se vê exatamente só como a vítima só do processo. É como se ela fizesse parte, ela se sentisse... Cara, parece que eu... Imagina isso para uma criança, psicologicamente falando. Se o pai chegou, ou o tio, alguém que antes era alguém que ela tinha confiança, abusou, é como se ela tivesse feito alguma coisa errada, psicologicamente falando. Por quê? Nossa, se meu tio tá batendo em mim, eu devo ter feito alguma coisa errada. E aí vem, psicologicamente falando, e aí vem uma coisa, tem muitos casos também, onde existem meio que ameaças. Olha, você não pode contar isso daqui não, senão vou fazer tal coisa, você não pode contar isso de jeito nenhum. E aí a pessoa fica coagida, e aí, eu vou até falar uma coisa aqui. Geralmente os transtornos psicológicos acontecem, não é só pelo fato de ter acontecido, principalmente se agravam quando a pessoa tenta procurar ajuda, tenta falar com a mãe, ou tenta
começar a se expor e ela é negligenciada. É como se aquele problema não existisse, mesmo ele tendo acontecido. Isso tende a agravar mais. Então é essencial buscar ajuda. Aqui, ó, até dentro do casamento, tem gente que fala isso. Sim. E não é só questão de vulnerabilidade de criança só, até dentro do próprio relacionamento. E em relacionamento, geralmente o que acontece? Quando é casal, acontece da situação da mulher estar dependente financeiramente do cônjuge e acabando tendo que aceitar situações que não seriam legais. E outra, para quem não sabe isso, se tem uma pessoa que está casada, mesmo, ó, eu vou explicar isso para o meu negócio aqui, olha que interessante. Tem o Instituto Romani. Hoje nós temos mais de 2.000 membros ali no movimento transformacional. O Instituto está indo bem, está crescendo pra caramba. Esse ano, provavelmente a gente vai chegar em 5.000 membros. A Lorena, ela é a pessoa que mais me ajuda no crescimento do Instituto, mesmo que ela não apareça o rosto dela ali. Então é dela também. Ah, não, mas vamos supor que ela nem fosse no Instituto, não importa, ela é a pessoa que está comigo. Seja, se ela está dispondo do tempo dela, sei lá, pode ser cuidando da casa, pode ser... Ela está comigo. O negócio é dela igual. Então, isso é importante de ter essa maturidade, de entender. Aquele dinheiro que o marido ganha não é só do marido, se é um casal. E falando sobre essas questões, é importante também procurar ajuda, porque às vezes a pessoa precisa de orientação. Ela precisa trabalhar essa parte emocional de perdoar pai e mãe. Muitas vezes é comum, fazendo exercícios de trabalhar perdão ali, aparece muito mais a questão de pai e mãe do que necessariamente da pessoa que cometeu o abuso. Exatamente. Porque é como se fosse, por que minha mãe não me protegeu? Por que ela deixou que isso acontecesse comigo? Ou por que isso deixa a pessoa mais amargurada por um tempo sem que ela perceba? E se ela buscou ajuda e falou assim, nossa, ele fez isso comigo, e a mãe negligenciou, as pessoas próximas negligenciaram, e ela, quando acontece essa negligenciação, não é porque a pessoa não acredita ou não quer confiar em você, é porque a pessoa não sabe como lidar com aquilo. Exatamente. Ela da mesma forma que falta recursos para você naquele momento, falta recursos para ela, saber como lidar com aquela situação. Então, o trabalho a ser feito é de ressignificação. Ressignificar significa dar novo significado. Dar novo significado não quer dizer que a pessoa não cometeu um erro. Quer dizer que você aprendeu e amadureceu. Quer dizer que você não carrega mais aquelas pedras que estava carregando lá no passado. Eu falo, precisa fluir um rio, precisa fluir a água ali, e todo esse emocional, todo esse problema que você não tinha recurso naquela época para ir lá e falar com aquela pessoa, porque você era indefeso. Não tem como. E mesmo assim, muitas vezes falar, não, é no relacionamento hoje, onde eu sou casado. Se o homem pega a mulher à força, normalmente ele tem um recurso físico maior que ela. E deve ser falado sim, mas as pessoas ficam com medo, não sabem nem como pedir ajuda. É uma situação, é assim, é a menina dos olhos, é muito delicado a situação de quem está passando por isso, tanto na infância quanto na vida adulta. Mas o que não dá é para você fingir, porque eu gosto muito dessa uma frase, eu não lembro agora o nome, é que ele fala o seguinte, não é porque é um fato, porque você ignora ele, que ele não existe. Nesse caso de uma agressão, de um abuso, de qualquer bloqueio emocional, qualquer trava que você tem emocional. Não é você fingindo que ela não existe, que o tempo é o melhor remédio. Para isso, não é. Infelizmente, a gente precisa estar consciente que existem técnicas, que existem formas de você resolver aquele passado e ninguém vai invadir sua mente, você não vai falar coisas que você não quer falar, e você se liberar a pessoa que te abusou e perdoar os seus pais e se perdoar, porque muitas vezes a pessoa até, assim, muito caso, România, o pai ou o abusador já morreu, e a pessoa está ali com 50 anos e continua travada naquilo, e a vida dela não anda. Então, a pessoa já morreu, quer dizer, não é o tempo não vai resolver. E a pessoa tem também esse sentimento
de que ela vai olhar para aquele passado e ela vai sofrer tudo de novo. Então eu já deixo sempre muito bem claro, você já sobreviveu a isso. Você era criança. A gente vai rever algumas coisas ali pela última vez para você se liberar disso. Porque as pessoas não têm muita noção, né, Romane, do que acontece quando você está fazendo ali o trabalho terapêutico. E uma coisa legal, teve gente falando assim, mas se a pessoa não quiser falar disso, tudo bem, cada um está no seu momento. E o meu objetivo não é fazer a pessoa engolir por goela abaixo, não. Um dos problemas, o terapeuta ficar pensando que ele é Deus, ele já está fazendo um negócio errado. Vou dar um exemplo. Tem coisas que podem me incomodar que não é o que você quer trabalhar. Mas quem que é a pessoa? É do outro lado, é você, não sou eu. Vamos supor, tem gente que está fumando e não quer parar de fumar. E eu que vou ser o cara que quer provar para ele que eu faço ele parar de fumar? Seria muito prepotência da minha parte, achar que eu que tenho que controlar ali. Não, eu vou ajudar ele a refletir sobre a história que ele conta sobre si mesmo. Tem técnicas também na hipnose transformacional que trabalham aqui agora. Tem estratégias para trabalhar mesmo sem necessidade de fazer um trabalho de voltar em cenas que incomodaram. Tem estratégias também na hipnose transformacional. Por exemplo, a Marisa usou com o filho dela. A Marisa usou com ela ali no carro. Mas tem um arsenal de possibilidades. E cada um está no seu momento. O maior especialista no mundo, nele mesmo, é a própria pessoa. Exato. O terapeuta vai trazer reflexão, vai trazer amadurecimento, autoconhecimento. Mas ninguém vai fazer pela pessoa. Ninguém pode fazer por mim, ninguém pode fazer por você. Exato. Vocês vão ver, dentro do curso de hipnose transformacional que vai acontecer, agora, começa segunda-feira, vocês vão ver pessoas se livrando de dores crônicas que estavam há anos. Vocês vão ver pessoas parando de fumar. Vocês vão ver pessoas trabalhando, ressignificando a compulsão alimentar. Vocês vão ver pessoas saindo de traumas, saindo de estado de ansiedade patológica. Isso vai acontecer nesse treinamento, essa semana. E não com uma pessoa, com centenas delas. Da última vez, a gente, no treinamento que a Marisa participou, caiu à luz, a gente recebeu 7.800 histórias de transformação naquele treinamento. Então, a pergunta é, por que não você? Se vão ter pessoas, e teve gente falando assim, não, eu não entro em hipnose, o cara tentou comigo em 2 horas, você não entendeu nada. De verdade, você está com uma ideia totalmente maluca sobre o que é hipnose, principalmente se tratando da hipnose transformacional. Estou te falando isso, se você quiser aprender de verdade o que vai gerar transformação de vida para as pessoas, participa lá do treinamento, vai ser gratuito. E se fizer sentido, se você quiser continuar nessa jornada de autoconhecimento, de transformação, aí você vem para o movimento transformacional, que é a nossa comunidade, já com mais de 2.000 membros, que a Marisa faz parte, que eu faço parte, eu sou um dos membros mais ativos por lá. A gente se ajuda e tem tudo que você precisa. E Marisa, nossa, até que passou bem rápido aqui. Tô vendo. E antes de fechar, vou perguntar algumas coisinhas aqui. Primeiro, passa suas redes sociais para quem quiser conhecer mais sobre o seu trabalho, quiser acompanhar a Marisa. Como o pessoal faz para te encontrar? Ok, qualquer uma das minhas redes, eu tenho o Instagram, o canal no YouTube e a página no Facebook, é Marisa Yauner, né? Se você puder escrever aí, eu não sei se eu posso escrever aqui. Pode escrever, eu vou deixar na descrição do vídeo também. Tá bom. Mas é isso aí, é Marisa Yauner, onde eu faço ali, essa semana mesmo, eu fiz semana inteira de lives e eu tô fazendo, eu devo ter um assistente, sempre eu tenho um ajudante. Ô Gisele, coloca aí pra mim, a Gisele foi uma das primeiras, assim, que eu fiz ali na live e ajudei ela ali, ela começou a fazer lives a partir dali. E por que eu tô fazendo essa parte do desbloqueio com a maneira de se expor? É claro que aí a pessoa vai percebendo, a Fabiana postou ali, Marisa Yauner, simplesmente assim. É igual com você, com 2 N's, né? Por quê? Porque eu não vou ficar falando ali dos bloqueios de abuso sexual numa live aberta, porque nem todo mundo está preparado para ouvir. É aquilo, a pessoa quer, às vezes, deixar ali no canto e você tem que respeitar o momento da pessoa. Não tem como você querer invadir o que ela não quer mudar, porque você nem vai conseguir. Primeiro passo, ela precisa querer ajuda. Em qualquer área da sua vida, você precisa querer. Querer já é 50%.
E aí, para quem está com dúvida, né, se vai entrar para o movimento ou não, vai ter a semana inteira, né, que é gratuito. É o que eu falo, eu prefiro ficar 10 minutos praticando do que 10 anos pensando em praticar. Então, você vai naquele gratuito e observa. Para mim, não me identifiquei. Você é livre, né? A pessoa está livre ali para escolher entrar ou sair. E uma coisa legal que a Marisa falou, o movimento, o objetivo dele não é assistir todos os conteúdos que tem lá. Tem conteúdo pra caramba, tem conteúdo muito Para conteúdo. de colocar, porque eu não tô conseguindo. É muito conteúdo que tem lá dentro do movimento. O objetivo não é que a pessoa pense, cara, é a mesma coisa depois, vocês vão ver. E como não para de sair conteúdo, é a mesma coisa da pessoa chegar um momento que ela fala, eu quero assistir todos os vídeos que tem no Netflix. Chega um momento que o objetivo é o que eu preciso e eu posso encontrar isso dentro. É como se fosse uma biblioteca. Mais importante do que pensar que eu tenho acesso a uma biblioteca e se eu não leio todos os livros, eu estou perdendo. Não, se eu tenho acesso a toda a biblioteca e eu sei o livro, eu vou lá e pego o livro e eu tenho acesso, talvez leio 2 páginas e já é o suficiente para resolver o que eu precisava. Um exemplo disso, a Marisa, ajudando outras pessoas, se desbloqueou, ajudou o filho. Gente, ela mesma falou, já tinha investido. Compartilha aí, só para recapitular esse ponto. Quanto você tinha investido antes em treinamentos? Como que foi a diferença depois que você entrou para o movimento transformacional? Para quem chegou depois na live, não viu, explica um pouquinho disso aí. Então, eu vou falar só o da hipnose. O primeiro que eu fiz foi $10.000. $10.000. Só um curso de hipnose. Tá certo que esse daí é assim, não tinha diferença. Ela ensina uma forma de técnica, uma só, e aí para várias coisas. Ela só vai. O curso é esse, é uma técnica só. E aí, por exemplo, se é para depressão, é aquela coisa, só vai mudando ali no caso o rótulo. E aí, quando eu entrei no movimento, eu percebi que, assim, eu não precisava fazer toda ali a indução, isso, aquilo, porque se você calibra a comunicação, igual nós estamos aqui, eu falo, você faz assim. E você fala e eu faço assim. Por quê? Porque nós estamos aqui conectados, fechados, a gente não está olhando para lá e para cá. Então, nós estamos aqui em um estado, né, onde tem a comunicação ali e acabou. Então, é isso, é a pessoa focar naquilo ali. A pessoa não entende que ela não vai para outro lugar, que ela não vai comer a cebola ali pensando que é maçã. Porque assim, é isso que a mídia mostra, né, Romane? Aí quando você quer mostrar que você pode fazer de uma forma simples, mas ajudar na pessoa num problema dela, ajudar ela a se sentir autoconfiante, ajudar ela de outras formas que não é só entretenimento. Tem entretenimento? Eu sei que lá tem, eu não tive tempo ainda para isso. Eu até quero brincar com meu filho, porque ele é criança, né? Mas eu não tive tempo para isso. Mas, assim, como eu sou terapeuta, eu uso para isso, né? E o movimento me ajudou muito, porque, assim, eu vou ali, olho uma técnica, é aquilo, eu não foco na técnica. Muitas vezes eu pego um pedaço de uma com a outra, misturo, bato, eu falo assim, ó, aqui, ó, a sua vitamina é essa, bate no liquidificador tudo ali, e a sua dose é essa hoje, enfim. E é assim, nossa... incomparável. Uma coisa para quem não vivenciou isso, mas eu vou te falar, ali tem técnicas que foi formar. Eu já fiz vários treinamentos. Às vezes o treinamento tem um preço alto, ensina uma técnica só e você fica ali um tempão e aprende aquela uma técnica. Cara, no movimento, de verdade, no primeiro módulo já tem técnica prática, já passa para outra técnica e tem um arsenal lá com um monte de ideias de técnicas e possibilidades. Eu tô falando isso, gente, porque são literalmente centenas de milhares de reais investidos para colocar um treinamento como aquele ali dentro, com aqueles conteúdos da forma que tá. E fala, você que fez outros treinamentos, como que é a diferença, para quem não conhece, a diferença em relação tanto a conteúdo quanto a suporte? O que você percebeu de diferença em relação ao movimento transformacional? E tradicionalmente, como é feito, o que você percebeu de diferença, até em relação também na Marisa, como ela se sentiu, para quem também não tinha acompanhado. Porque como eu tinha feito só aqui nos Estados Unidos, né, tinha feito só aqui, assim, só internacional, né, para vocês que tá aí, que para mim é nacional, né, porque eu tô aqui. O que acontece? É totalmente diferente, porque você já fez
curso fora, você sabe, americanos, eles não são, assim, igual os brasileiros. Acabou o curso ali, acabou, é cada um para si e Deus por todos. Então, não tem aquele contato, não tem... E outra coisa, né? Quando é presencial, acabou. Você passou aquele dia ali, não tem o rever, não tem como eu voltar lá, a pessoa não vai estar lá para eu dar o play de novo. E ali, além de eu poder ver quantas vezes eu quero, eu nunca precisei, mas eu sei que se eu precisar do suporte, é só eu mandar um e-mail, porque é tudo muito simples, não é um bicho de sete cabeças. Qualquer pessoa que sabe entrar ali no computador ou no telefone, faz de forma simples. E assim, o que eu nem estava acompanhando, mas sábado passado, eu participei lá da aula que tem do movimento, das pessoas que são membros ali. E eu fiquei, assim, em estado de choque, mas, assim, positivamente, sabe? Com as histórias, com tudo que foi compartilhado ali, o tanto que você faz para ajudar, assim, over delivery elevado à quinta potência. Porque não tem necessidade de você fazer tudo que você faz, mas eu sei que você entrega tudo, porque é transbordar mesmo. Quando você não cabe mais em você, você tem que pôr para fora, porque para que você vai levar para o cemitério uma coisa que você pode ajudar? E nós que somos terapeutas, que estamos para ajudar o ser humano, às vezes é uma palavra, uma coisa simples, você faz a diferença total na vida da pessoa. Então você entrega tudo, Romani. Eu fico assim, até assustada com você, assim, não dá para comparar, não dá, assim, é over delivery mesmo. Muito obrigado, Marisa. E uma coisa também, quanto que você cobra em média para fazer um acompanhamento com a pessoa no processo terapêutico aí hoje? Então, eu tenho um site que fica em português mesmo, e eu tive, inclusive, que aumentar o preço, porque eu não estava dando conta de preparar cursos e ficar, assim, estava muito puxado. Então, eu tive, e eu não aumentei muito, não. Eu atendo ali R$ 497 a sessão. Aí, se a pessoa quiser fechar o pacote, isso aqui, porque na primeira sessão, porque às vezes a pessoa, quando ela já está procurando, ela já está, aí que eu falo, 50%. E eu faço também o over delivery no atendimento. Eu não simplesmente atendo e acabou. Eu acabo enviando vídeos com a técnica ali, personalizado para aquela pessoa. Porque quando eu atendi você ali, eu fiquei 1 hora e 15, tudo depende. Aí eu sei qual que é ali, se a gente vai, né, na nuance pegando. E aí eu envio no privado para a pessoa ali, específico para ela, sobre aquele determinado assunto que ela veio. E olha isso, gente, para cair fichas aqui sobre o que ela está falando. Ela mora nos Estados Unidos, está atendendo pessoas do Brasil. Então, tem gente que está falando assim, mas eu moro numa cidade do interior. Gente, eu também moro. Eu moro, a minha cidade chama Patos de Minas. A maior parte dos meus alunos nunca vieram a Patos de Minas. Eu nem sei exatamente. Você pode conectar com o mundo todo. Olha, onde você está? Você tá em Orlando? Não, é do ladinho aqui. Eu estou em Jacksonville, a segunda maior cidade dos Estados Unidos. Jacksonville. Olha que legal. Eu já passei por Jacksonville, mas eu não conheço. Assim, eu passei só de passar, assim, próximo. Olha que legal. A Marisa tá em Jacksonville, lá nos Estados Unidos. Nós estamos trocando ideia aqui igual. E dá para fazer atendimentos de qualquer lugar do mundo onde a pessoa esteja. Por exemplo, a Gisele falou, eu fui desbloqueada, e a Gisele não mora lá do lado da casa da Marisa. Provavelmente não. Os membros do movimento que estão compartilhando aqui, a maior parte deles moram em cidades diferentes da minha. Tem alguns que moram em Patos? Tem. Porque é gente do Brasil todo, então acaba que gente da minha cidade também vai entrar lá. Gente do mundo. Tem gente de Portugal, tem gente da Espanha, tem gente do Japão, gente dos Estados Unidos, eu sei que tem do Canadá, gente da Austrália, gente de outros países que eu não vou lembrar agora, mas eu sei que tem gente pra caramba. África, eu peguei uma pessoa que estava na África e um outro, onde que ele estava? No Afeganistão. Ele falou assim, a gente nem pode usar a internet. Eu tenho a internet porque eu sou professor. E aí, ali no caso era inglês, né? Porque ele não é brasileiro, não.
Mas aí ele estava falando ali comigo em inglês, ele falando assim, eu posso usar porque eu sou professor. Porque aí eu tenho essa vantagem, né? Então eu posso falar ali o português, o inglês, o espanhol. Então para mim já ajuda bastante, porque eu desenvolvi também essas outras áreas, né? Para não passar perrengue, né, na vida. Porque você está num país que fala inglês, você tem que aprender inglês. E o exercício também me ajudou com tudo isso, assim, desbloquear e de sair falando mesmo, porque, cara, ser humano, ele é ser humano, ele tem problema aqui em qualquer lugar do mundo, em qualquer outra língua. E outra, hoje, muita gente tem acesso à internet. Então, dá para chegar em qualquer canto. Até em locais restritos, como no Afeganistão ali, que a Marisa falou, ela conseguiu chegar. Imagina, hoje, a Yane está aqui. Gente, eu fiz uma intervenção com a Yane fez uma intervenção com a minha avó. Olha que legal. Então, gente, é um processo que dá para chegar no mundo todo. E se você tem uma conexão de internet, tem pessoas precisando de ajuda que dá para levar essa mensagem. Romane, eu queria começar a atender. Uma dica, você não precisa ficar pensando em montar um escritório todo, não. Você pode começar da sua casa. A outra pessoa está precisando de ajuda. E olha, a Marisa falou, 497, ali a sessão com ela. Então imagina isso, a pessoa fecha um processo de acompanhamento com a Marisa, que é basicamente um processo com algumas sessões ali, já vale mais do que a anuidade do movimento. Eu estou te dando uma coisa. Ou imagina, durante o ano, se for para atendimento, gente, é 1, 2 clientes. Se fizer um processo de acompanhamento, às vezes já vale mais do que a anuidade do movimento. E não estou falando só, mas eu não quero trabalhar com isso. Mas você é um ser humano. Você acha que você não vai trabalhar com pessoas? Você acha que se conhecer melhor, se desbloquear, não vai te ajudar a conseguir fazer mais dinheiro na sua vida, crescer profissionalmente, conseguir lidar melhor com seu filho, conseguir lidar melhor com as questões do relacionamento? E lá, de verdade, tem conteúdos, insights lá que sozinhos valem 10 vezes a anuidade do movimento. Só que eu não coloquei assim, não. Eu coloquei um punhado deles. O objetivo é que você tenha um arsenal onde você tem a oportunidade de cada pacotinho ali de aulas que você assistir, você tem a oportunidade de sair com um movimento mais do que pago desde que você coloque em prática. E outra, mais importante do que pensar em consumir todos os conteúdos é colocar alguma coisa ali em prática. Exemplo da Marisa. Eu assisti lá uma porcentagem do curso de hipnose transformacional e ela sabe que tem outros lá, sem ser o de hipnose transformacional. Mas se ela está colocando em prática, ela nunca esteve tão próxima do movimento. Porque o movimento ele acontece não é só quando ela está lá na plataforma assistindo. Ele acontece de verdade quando ela fez o exercício com o filho dela, quando ela usou na própria vida, quando ela está ajudando outras pessoas. Por isso o movimento transformacional. Porque é um movimento, a corrente do bem. Marisa, eu quero te agradecer muito. Vamos fechar aqui agora. Tem mais algum recado que você quer deixar para o pessoal antes da gente fechar? Muito obrigado. Para quem quiser acompanhar o trabalho da Marisa, eu vou deixar aqui também na descrição do vídeo o Instagram dela. A primeira coisa, eu te agradeço imensamente pelo seu over delivery, assim. E é aquilo, né? Você tá aí de Minas Gerais, né? Você não vai dar o queijo todo. Você tá dando a fatia do queijo aí, que é o gratuito. E a pessoa não vai pagar nada. Ela vai pagar com uma moeda muito cara, que é o tempo. Mas aí, em vez de você ficar ali 1, 2 horas assistindo uma coisa que às vezes nem vai trazer uma coisa boa, vai lá e experimenta, né? Experimenta a fatia do queijo. Para quem não gosta de queijo, experimenta aí o que você quer experimentar. É uma semana. Faz ali 1, 2, 3, acompanha. Por quê? Porque você não vai pagar com o seu dinheiro. Pega ali a sua conexão de internet, pega o papel, anota, porque isso eu achei assim, muito importante, eu gosto muito de anotar para depois eu relembrar. É gratuito, você não vai pagar, você não vai pôr a mão no seu bolso. E é só o seu tempo. E dá essa oportunidade para você. E assim, eu não quero atender ninguém. Você vai aprender uma coisa, que você vai mudar a sua comunicação. Você vai mudar a comunicação que você fala, aquela vozinha ali, aquele self-talk, que você fica ali falando. Eu não sou capaz. Eu não sei o quê. É isso aí que você vai mudar em você primeiro. E a partir dali você vê o que você quer fazer. O negócio é o seguinte.
eu não posso mudar todo mundo, Romani também não. Então, vamos nos juntar para a corrente do bem.